Amém. Mais um dia do Senhor para mim e para você. Amém. Para te abençoar. Mais um dia de vitória, mais um dia de milagre. E em nome de Jesus eu creio que Deus nessa manhã vai falar conosco em nome de Jesus. Amém. Ele é poderoso. Eu quero que você nunca se esqueça disso, nunca perca esse entendimento. Amém. Jesus é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para libertar. O Senhor tem todo o poder. Amém. Quando Jesus ele fala sobre si, né, ele diz que me foi dado todo o poder, em cima nos céus e embaixo na terra. Amém? Então quero que você creia nisso, em nome de Jesus. Ao Senhor Jesus foi dado todo o poder, meus irmãos. Ele é todo poderoso. Aleluia. Ele é o nosso El Shaddai. Ele é o nosso Jeová Shalom. Ele é o nosso Jeová Jireh. É Ele quem provê, Ele que é paz. Ele é o nosso Abba, Pai, né, que quer dizer Pai. Ele é o nosso Pai querido. Então Ele é todo poderoso. Eu quero que você nessa manhã confie em Deus, crendo que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, que Ele é glorioso para fazer infinitamente mais. Se você tem pensado, se você tem imaginado, se você tem desejado algo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você tem pensado e imaginado. Aleluia. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você tem planejado. Creia nisso em nome de Jesus. O homem faz planos, mas a resposta certa, ela vem da boca de Deus. Aleluia. O mundo pode falar alguma coisa, mas a palavra certa é aquela que sai da boca de Deus. Confie e creia na palavra que sai da boca de Deus, em nome de Jesus. Amém? É com essa palavra que você tem que ficar. É com essa palavra que você tem que firmar essa sexta-feira e esse final de semana em nome de Jesus. Amém? Né? Bom dia a Ellen, bom dia a Mara que está entrando. Né? Sejam bem-vindas, que Deus abençoe muito vocês em nome de Jesus. Amém? Então eu quero começar essa manhã com uma oração. Amém? Crendo nesse Deus que é todo poderoso, nesse Deus que é maravilhoso, nesse Deus que é grandioso e tremendo. Amém? Então vamos orar. Papai querido, muito obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Papai querido, nesta manhã, eu ministro, Senhor, bênção. Eu ministro, Senhor, vitória, ó meu Deus querido, sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Papai querido, que nesta manhã nós possamos desfrutar, ó meu Papai querido, do teu amor, do teu favor, da tua glória, meu Pai querido, em nome de Jesus. E Senhor, nós começamos essa sexta-feira declarando: Deus é poderoso, aleluia. Senhor, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos nesta manhã, Papai querido, que nós teremos nesta manhã de sexta-feira manifestação da tua glória, manifestação do teu poder, da tua unção. Obrigado, Jesus, pela tua presença, pelo teu favor, Pai amado, que tem sido manifesto sobre a nossa vida. E, Papai, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos nesta manhã desfrutar cada vez mais da glória, cada vez mais do poder, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro, te agradeço, fala conosco e nos abençoe nesta oração matinal, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Hoje eu quero comungar com os irmãos Mateus capítulo 8, versículo 18, né? A gente entende que muitas pessoas são provadas, né? Na hora de seguir o Senhor, na hora de viver o Evangelho, muitas pessoas são provadas, e é isso que o texto aqui fala, né? E talvez muitas pessoas nesses últimos dias agora que nós estamos vivendo, talvez tenham sido provadas, talvez tenham sido testadas, né? Muitas pessoas elas falam sobre o seu amor ao Senhor, sobre o seu amor à palavra, né? E muitas vezes vem testes, né, para confirmar que você realmente ama o Senhor, que você realmente ama a palavra do Senhor. E é sobre isso que a gente vai ler agora um pouquinho, né? E diz assim: vendo Jesus
muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, né? Então, aqui nessa palavra, a gente vê que duas pessoas, né, foram provadas em querer seguir Jesus. A primeira, ela falhou em querer seguir Jesus, né? Não sei se ela falhou na verdade, mas eu acredito que sim, né? Não sei, mas a primeira prova foi a questão do conforto, né? O escriba, ele diz para Jesus falando: Senhor, mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Aí Jesus vira para ele e fala: olha, as raposas têm seus covis, que é a casinha delas, né? As aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo: olha, eu não tenho casa, não. E eu não tenho nem onde me deitar, né? Então muitas pessoas deixam às vezes de seguir o Senhor Jesus e deixam de cumprir a palavra, de cumprir o propósito, às vezes o chamado ministério, deixam às vezes de participar de uma oração matinal por causa disso. Porque em alguns momentos da nossa vida, eu digo para os irmãos, e talvez de uma certa questão, de um certo modo, seja na maioria das vezes, né, a vida com Deus, ela vai muitas vezes contra o nosso conforto natural, o nosso conforto normal do dia a dia. E tem muitas pessoas, irmãos, a verdade, é fato, que são muitas as pessoas que deixam de seguir Jesus porque às vezes elas não estão confortáveis. Confortáveis eu digo no sentido de às vezes ter uma casa boa, uma cama boa, às vezes de não ter uma tranquilidade, às vezes de não ter um momento de, como é que eu posso dizer, de descanso o tempo todo, né? Eu tenho dito para os irmãos que quando nós assumimos a nossa responsabilidade em Cristo, quando nós assumimos a nossa posição em Cristo como homens de Deus, como pessoas que têm um chamado, né? A nossa vida, ela passa a ser requisitada, o nosso tempo passa a ser requisitado, certo? Então, às vezes você não vai dormir tanto quanto você gostaria, às vezes terão dias, né, que você vai ter que se dispor mais, às vezes terão dias que você vai dormir um pouco mais tarde, às vezes terão dias que você vai ter que sair, às vezes terão dias que você queria ficar em casa, mas você vai ter que ir. Às vezes terão dias que você queria estar dormindo, mas você vai ter que acordar. Por quê? Porque a própria vida com Deus às vezes vai exigir, né, esse posicionamento nosso. Então deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Quando nós nos posicionamos, né, as pessoas começam a vir atrás de nós. Quando nós nos posicionamos, quando nós assumimos a nossa responsabilidade que nós temos em Deus, o chamado que nós temos em Deus, as pessoas começam a nos procurar, né? E às vezes você passa a ser tão requisitado que às vezes você não tem todo aquele tempo do mundo que você gostaria de ter. Todo mundo está entendendo? Ninguém vai atrás de pessoas irresponsáveis. Ninguém vai atrás de pessoas que não assumem o seu papel e nem a sua responsabilidade. As pessoas vão atrás de pessoas que são responsáveis. Todo mundo está entendendo? Então, quando você assume a sua responsabilidade, você fala assim: não, eu sou homem de Deus, agora eu vou me dispor, agora eu vou orar, agora eu vou jejuar, agora eu vou me entregar nas mãos do Senhor, agora eu vou cumprir o propósito, agora eu vou cumprir o papel e tudo mais. Quando você fala isso, você começa a ser procurado, você começa a ser requisitado. Então tem muitas pessoas
que estão servindo o Senhor Jesus e muitas pessoas que estão indo atrás do Senhor Jesus simplesmente para ficar tranquilo, para ficar tudo bem, para ele ficar ali sentadinho, para ele ficar ali só recebendo, para ele ficar ali só venha a nós o teu reino, para ele ficar ali só desfrutando, recebendo e tudo. E às vezes a vida com Deus vai exigir um pouco mais disso. Todo mundo tá me entendendo? Às vezes a vida com Deus vai levar você, vai fazer você entender que você foi chamado para algo muito maior, que você tem um propósito, que você tem um chamado, que você tem um ministério. E isso tudo vai exigir que você se movimente mais, que você ore mais, que você se disponha mais, que você faça mais em o nome do Senhor Jesus. Todo mundo me entende? Então, em nome de Jesus, tome posse dessa verdade, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Aleluia, meus irmãos. É tempo, eu digo para os irmãos, a gente precisa olhar para as situações e ver a situação como Deus vê. É tempo da gente amadurecer, é tempo da gente crescer. Você tem duas opções nessa época em que nós estamos vivendo. A primeira opção é você se prostrar, a primeira opção é você se entregar, a primeira opção é você se angustiar, é você viver debaixo de angústia, é você viver debaixo de um marasmo, é você viver debaixo de uma inércia espiritual. Porque não está podendo ir ao templo, cultuar o Senhor, então também eu não dou conta de orar assim, eu não dou conta de orar em casa, eu não dou conta de ler Bíblia em casa, eu não dou conta de buscar o Senhor em casa, eu não gosto desse negócio de live, eu não aguento assistir o pastor pela live, os irmãos pela live e tal. Você tem essa opção, de se entregar ao natural. E o que é o natural? É você parar porque não pode ir mais no templo. E existe outra postura, é a postura de você se erguer, de você se levantar, é a postura de você levantar a voz em oração, é a postura de você começar a ler Bíblia, a postura de você aproveitar às vezes um tempo que você está tendo a mais, né? E ler Bíblia, jejuar e orar e se dispor nas mãos do Senhor. E essa postura vai te levar a um outro lugar, vai te levar a patamares totalmente diferentes. Então a gente precisa entender qual é o tempo que nós estamos vivendo. Eu disse ontem para minha esposa e eu creio nisso em nome de Jesus, e eu tenho essa esperança em nome de Jesus. Nós sairemos dessa situação que nós temos passado mais fortes do que nós entramos em nome de Jesus, amém? Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai passar por tudo isso, e quando tudo isso acabar, em nome de Jesus, você estará mais forte, você estará mais ousado, você estará mais espiritual, você estará mais sensível, você sentirá a questão da autoridade fluir, você estará fluindo no Espírito Santo. Receba essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo que quando tudo isso acabar, a glória de Deus na sua vida será muito maior de que quando tudo começou. A glória de Deus será muito maior do que está sendo hoje. Receba essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus e se disponha a querer ver tudo isso se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Se disponha a ser mais, se disponha, aproveita a oportunidade, aproveita o tempo. E é tempo da gente crescer, é tempo da gente prosperar, é tempo da gente orar, é tempo da gente ver resposta de oração. Pastor, mas eu não estou vendo agora. Então quando tudo acabar, você vai ver respostas de oração se cumprindo, você vai ver testemunhos de oração se cumprindo. Por quê? Porque você assumiu uma posição, e a posição não foi só ficar dormindo, a posição não foi só ficar descansando, a posição não foi só ficar deitado, aleluia. Você está dentro de casa, mas você se dispôs a orar, você se dispôs a buscar, você se dispôs a fazer algo acontecer. Em nome de Jesus, receba essa verdade sobre a sua vida, essa verdade de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. É tempo, meus irmãos, é oportunidade. Olha, muita gente vai ser pega quando acabar tudo isso, por causa de uma certa hipocrisia, por causa de uma certa negligência, porque a maioria das pessoas que vão ser pegas numa questão de negligência, eu não estou querendo lançar condenação sobre a sua vida e nem acusação sobre a sua vida, mas só para fazer os irmãos entenderem que o nosso coração, ele vai ser revelado quando tudo isso acabar. Porque quantas pessoas, meus irmãos, reclamavam que não tinham tempo e agora estão tendo tempo, mas não fazem?
Quantas pessoas, né, às vezes diziam, né, ai, nossa, é muito complicado ir na igreja todo dia, ir na igreja toda hora, e agora tá louco para ir na igreja. E quando acabar esse tempo, quando houver oportunidade, vá, não use mais de desculpas, porque tudo isso tem um lado negativo, claro, é uma situação muito ruim, muito complicada que nós temos vivido e temos acompanhado, uma coisa muito chata que tem acontecido, mas entenda que nós podemos reverter toda essa situação em nome de Jesus. Então uma pessoa queria seguir Jesus e o Senhor Jesus conhece o coração e Jesus confrontou o coração desse escriba, dizendo para ele, olha, eu não tenho onde dormir. Às vezes era um escriba, era uma pessoa que tinha uma posição muito alta, às vezes uma pessoa que tinha regalias, que tinha uma boa casa, às vezes era uma pessoa que tinha um bom emprego, que tinha o acalento ali do seu lar, da sua caminha aconchegante todo dia, e Jesus já pega e já fala para ele, ó, eu não tenho onde dormir. Então Jesus confronta esse escriba através do que? Do conforto. Olha, pode me seguir, mas talvez não seja tão confortável. Por quê? Porque eu não tenho onde reclinar a cabeça. Quer dizer que eu e você, ao seguirmos Jesus, vamos só viver luta, só viver tribulação? Não, mas a nossa vida muda. Vou repetir para os irmãos, as pessoas só vão atrás de quem é responsável. As pessoas só vão atrás de quem assume papel, de quem assume posição, de quem assume chamado, né? De quem assume falando, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu vou orar, eu vou interceder, e papai, não tem tempo ruim, e você vai e decide romper. O Senhor é contigo em nome de Jesus nessa atitude. Mas quando as pessoas virem isso, elas vão dizer, opa, ora por mim, olha, me ajuda aqui, olha, vamos jejuar, olha, vamos fazer isso. E você vai começar a ser requisitado. Aleluia. Então, em nome de Jesus, creia nessa verdade que eu estou te dizendo. É tempo de nós nos dispormos e é tempo da gente ver a grandeza do Pai se manifestar na nossa vida em nome de Jesus, aleluia. E a outra pessoa que Jesus fala com ela, né, era um outro discípulo no versículo 21, que ele diz, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixe aos mortos, os sepultar os seus próprios mortos. Né? Jesus estava dizendo, olha, deixa o povo do mundo cuidar das coisas que são do mundo. E Jesus estava dizendo, então me segue. Então, a outra pessoa que queria seguir Jesus, né, ela foi provada na questão de, deixa essas coisas naturais para trás e me segue. Para de usar de desculpa. Às vezes tem gente que é assim, ele vai seguir o Senhor Jesus, mas ele diz assim, não, eu vou te seguir, só deixa eu resolver isso aqui primeiro. Quem é que já vê esse tipo de gente, né? Não, eu vou na igreja. Olha, vamos na igreja, lá vai ter um culto, vai ser abençoado. Olha, não tem podido estar na igreja, agora tá podendo, vamos lá, vão ter só 3 cultos, só pode ir 50 pessoas e pá. Aí você faz esse convite para a pessoa vira para você e fala assim, não, eu vou, deixa eu só resolver aquilo ali, deixa eu só falar com fulano, deixa eu só arrumar isso aqui primeiro. Aí aquele negócio que a pessoa vai arrumar, às vezes vai aparecer no meio da situação que é uma complicação. E aí ele vai enrolar. Aí qual é a mensagem que ele vai te mandar? Rapaz, eu planejei aqui tudo, mas negócio aqui deu um pepino e agora eu vou ter que resolver e não vai dar para eu ir hoje. Né? Isso fala-nos de oportunidade, isso fala-nos de decisão, isso fala-nos de não deixar as coisas de Deus para depois. Faça primeiro as coisas de Deus, cumpra o seu papel, cumpra a sua responsabilidade com o Senhor. Olha, eu vou dar um testemunho, um testemunho para os irmãos, né? Eu sou assim, quando eu penso numa coisa, se eu não fizer ali na hora, eu sou muito esquecido. Se eu não fizer ali na hora, irmãos, tem um grande risco. Eu corro um grande risco de não fazer mais. Por quê? Porque eu esqueço. Eu sou muito esquecido. Então eu tenho que ser assim, ó. Se eu pensei agora numa coisa, eu tenho que levantar e ir lá e fazer. Quantas vezes no meu dia, quantas vezes já na minha vida, eu pensei em fazer algo, né? E aí eu falei, não, eu vou, mas depois eu vou. Sabe, essa questão de, como é que chama essa palavra? De você ficar negligenciando, de você ficar protelando as coisas, né? Eu infelizmente, eu faço muito isso, com coisas simples da vida, com coisas corriqueiras, mas isso é um aprendizado pra gente não fazer com as coisas de Deus. Então eu faço assim,
A Jora tá dizendo, isso tão novo e esquecido assim. Procrastinação, é isso mesmo. Eu fico procrastinando, eu fico protelando, eu fico deixando para depois, eu fico, não, agora eu vou lá e faço. E aí eu esqueço de fazer, né? Ontem eu fui orar numa empresa, fui orar com um irmão, né? E aí o tempo ontem tava meio seco, né? Tudo, e quando o tempo tá seco, meu lábio ele começa a trincar, né? E aí eu tenho que passar aqueles protetores labiais, né? E aí ontem eu fui, tomei banho, me arrumei, né, pra ir orar na casa desse irmão, né, na empresa desse irmão, e eu tava esperando da hora, tava sentado aqui no sofá, e falei assim, nossa, falta 15 minutos. E aí passei a mão no lábio assim, o lábio ardendo, né? Já seco. Aí eu pensei, falei, protetor labial, já passa agora. Se você não passar agora, você não vai passar, porque você vai se distrair com outra coisa, né? A Jora falou de esquecer. Não é nem de esquecer, não, é de uma distração, né? Às vezes eu me distraio, né? Às vezes outra coisa me chama a atenção e aquele dali prende a minha atenção. Quando eu olhar, já vai dar a hora de ir embora, e aí eu pego e já saio, porque deu a hora de sair, eu pego e saio. E ontem eu tava pensei, protetor labial, não fui, irmãos, não passei. Dentro do carro o lábio deu uma incomodada assim, eu falei, nossa, oh, Jesus, perdão. Mais uma vez, né? Eu não fiz na hora. Irmãos, é a mesma coisa que Jesus está falando aqui, ó. Olha, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus estava dizendo, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Jesus estava dizendo, deixa o mundo cuidar das coisas do mundo e vem, né? Às vezes você pode até ir no velório, mas primeiro vem aqui, eu tenho, né, alguma coisa para te falar. Vem aqui, eu tenho algo para te mostrar, né? E depois você volta lá, depois você volta em casa e faz o seu velório, depois você volta lá e participa com a sua família para sepultar seu pai e tudo mais. Mas vem aqui. Então a gente precisa ter essa atitude para com o Senhor. Às vezes, vou dizer uma coisa aqui agora, só para os irmãos entenderem e falar, nossa, é verdade, isso já aconteceu comigo. Não para que você se acuse, se condene, mas só para você perceber que as coisas de Deus, elas têm que ser feitas imediatamente. Às vezes já veio na sua mente, no seu coração, de orar. Você fala assim, nossa, deu uma vontade de orar agora. E aí você, não, mas eu vou só lavar a louça aqui, eu vou só lavar a vasilha aqui e agora eu oro. Aí depois da louça aparece um outro negócio, depois daquele negócio aparece um outro, depois do outro. E aí a oração já saiu da sua cabeça. Você nem lembra mais que você tinha que orar. É verdade ou não é, meus irmãos? Acontece ou não acontece? Às vezes você lembra de alguém. Às vezes você lembra de alguém, vem um nome na sua mente, na sua memória, e aí Deus fala contigo e fala assim, manda uma mensagem para ele, manda um versículo para ele, papapá. Aí você, nossa, eu vou mandar, nossa, ele deve estar precisando. Agora deixa eu só ali buscar um negócio. Aí quando você vai lá buscar esse negócio, aparece um outro negócio, uma outra coisa que te distrai. E aí aquela coisa que te distrai, né, leva você a ter uma atitude, se envolve com aquilo e dali já aparece outra situação, e aí você vai, e aí quando você percebeu, você não mandou a mensagem, você não orou, você não leu Bíblia, né, você procrastinou, você negligenciou. Então Jesus nos alerta quanto a isso. Amém? Olha, às vezes nós vamos ser provados, às vezes tem uma coisa muito importante para a gente resolver, mas o Senhor também falou para você fazer uma coisa muito importante. E aí você deixa para depois. E aí esse deixar para depois às vezes é a perda de uma oportunidade de algo acontecer, de um milagre acontecer, de algo maravilhoso se cumprir na nossa vida, né? Como o Marcelo está dizendo aqui, né? O inimigo fica criando 1000 subterfúgios para nos tirar daquilo que precisamos fazer. E é verdade, né? Às vezes é o inimigo, às vezes é bobeira nossa mesmo, às vezes nem é o inimigo, né? Às vezes é coisa boba do dia, mas é porque a gente às vezes não tem aquela decisão, aquela atitude de fazer na hora, né? Mas a gente quer procrastinar, a gente fala, não, agorinha eu faço, mas esse agorinha eu faço não vai se encaixar, Deus queria que fosse agora, então a gente precisa ter essa sensibilidade. Meus irmãos, é tempo da gente orar, é tempo da gente ser sensível à voz do Pai, à voz do Espírito. Você tem o Espírito Santo
dentro de você. Você tem o Senhor agindo dentro de você. O Senhor está falando. Não tenha dúvida. Deus fala com você. Não tenha dúvida. O Senhor age por meio de você. O Senhor quer operar sinais e maravilhas através da sua vida. Não tenha dúvida disso. Em nome de Jesus. Então não negligencie. É tempo da gente ser sensível à voz do Espírito. É tempo da gente ser sensível à presença do Senhor, à voz do Pai falando conosco. Quantas vezes, né, o Senhor colocou no meu coração de fazer, de mandar mensagem para alguém, né? Às vezes me veio um nome, me veio uma pessoa, e aí eu negligenciei, ou às vezes aconteceu o contrário. Às vezes eu falei, não, vou fazer. Na hora eu parei o que eu estava fazendo, peguei meu celular, peguei lá, abri o WhatsApp, escrevi uma mensagem, mandei um texto e mandei uma mensagem de Deus para aquela pessoa. Nossa, se a pessoa estivesse perto de mim, certeza que ela teria me abraçado, que ela teria me agradecido, que ela teria falado, nossa, todos responderam a mesma coisa. Pastor, eu estava precisando dessa palavra. Pastor, essa palavra veio como uma luva para minha necessidade. Pastor, essa palavra é uma resposta daquilo que eu estava buscando, daquilo que eu estava perguntando. E tudo aí você fala, glória a Deus, é tão maravilhoso isso. Mas por quê? Porque a gente atentou na hora. Em nome de Jesus, esteja atento. Amém? Como a Raquel disse ali, orar e vigiar. Nós falamos sobre isso esses dias agora, né? Sobre orar e vigiar. Vigiai e orai. A gente precisa estar vigilante, apercebido. Você não pode estar voando, você não pode estar desapercebido. Você tem que estar esperto. Amém? É tempo da gente ser esperto, é tempo da gente estar vigilante, é tempo da gente estar mais sensível ao Espírito Santo. E em nome de Jesus, receba no seu coração sensibilidade à voz do Espírito. Receba sensibilidade no seu coração em nome de Jesus, a presença do Pai, a vontade do Pai sobre o seu coração em nome de Jesus, porque grandes coisas vão acontecer na nossa vida. Em nome de Jesus, aleluia. Então, Jesus colocou à prova aqueles que queriam segui-lo. Ele colocou à prova um deles, né? Usando a questão do descanso. Que tem muitas pessoas que só porque ele saiu do conforto um pouquinho, ele já quer abandonar o Senhor, ele já acha que a vida com Deus não é assim, só porque são um pouquinho do conforto, só porque o pastor da manhã falou, acorda, assim, vamos acordar, gente, 5 horas da manhã para orar. O quê? Você tá doido? Não sei o quê? Isso é um absurdo acordar uma hora dessa. Então entenda, toda vez que acontecer alguma situação que te tirar do conforto, em nome de Jesus, creia. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Em nome de Jesus, não abandone o Senhor. Não abandone o propósito do Senhor. Só porque a situação ficou um pouquinho desconfortável. Só porque a situação saiu um pouquinho do seu controle. Mas creia, Deus está no controle. Aleluia. Pode ter saído um pouco do seu controle, pode ter saído um pouco a situação da sua ninhada ali, né? Mas creia, tudo está no controle do Pai em nome de Jesus. O Senhor estava dizendo para esse escriba, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça, mas deixa eu te dizer, se você me seguir, você terá a sua vida transformada e você vai ter uma paz tão grande no seu coração que ela excede todo entendimento. Então, às vezes, esse escriba, ele não quis seguir o Senhor, porque o Senhor falou, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça, mas ele não entendia que Jesus ia lançar no coração dele uma paz tão grande, que ia exceder todo o entendimento dele, e ele ia estar tão descansado, aleluia, por estar com Jesus, né, por estar com o Senhor presente na sua vida, que isso não se compara a qualquer sofá, não se compara a qualquer cama que ele poderia estar deitado. Em nome de Jesus eu profetizo isso sobre a sua vida. Você pode passar por lutas, você pode passar por tribulações, você pode às vezes estar passando por situações desconfortáveis, mas creia, o Senhor tem paz para você em nome de Jesus. E eu declaro, Recalamaxere de Manai, sobre a sua vida, paz, em nome de Jesus. A situação pode estar desconfortável, mas receba a paz do Senhor na sua vida em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor
no seu coração, em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor no seu trabalho, receba a paz do Senhor na sua vida financeira, receba a paz do Senhor na sua família, no seu lar, aonde você estiver, receba a paz do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, mas o escriba deveria ter entendido, ele é o príncipe da paz. A situação está desconfortável, mas ele tem paz para mim. Ele tem uma paz tão grande para mim que eu vou ser capaz de dormir dentro de um barco, mesmo tendo uma tempestade, eu estarei dormindo, porque o Senhor tem paz para mim. Aleluia. Receba essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo paz. Eu declaro que a paz do Senhor se manifestará na sua vida e no seu coração nessa sexta-feira, nesse final de semana, porque é isso que Cristo tem para nós, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, às vezes a situação foge do controle, às vezes nós saímos da posição confortável que a gente estava, mas mesmo assim o Senhor Jesus tem paz, mesmo assim Ele nos conduzirá em paz, Ele nos conduzirá numa vida tranquila e abençoada em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Eu profetizo e ministro sobre o seu coração, sobre a sua vida, paz, tranquilidade, bonança em nome de Jesus. O Senhor, Ele vai dar a ordem e o mar vai se acalmar. Aleluia. Pastor, eu perdi o controle. Jesus, Ele dá a ordem e o vento se acalma. Ele fala, vento aquieta, mar acalma-te, e você vai ter uma bonança na sua vida de maneira tremenda em nome de Jesus. Toda vez que os discípulos passaram por situações de tempestade, toda vez que os discípulos perderam o controle, Jesus vem e assume o controle da situação, e há a solução, e há a bênção, e a vitória em nome de Jesus. Então não se preocupe, porque uma das situações mais desconfortáveis para nós é quando nós perdemos o controle, mas em nome de Jesus, entenda e creia, quando nós perdemos o controle, Jesus continua tomando os remos nas mãos, controlando e nos abençoando em nome de Jesus. E em toda situação seremos mais que vencedores em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então que você não seja enganado pela situação de que ficar o tempo todo tranquilo, ficar o tempo todo numa situação de bonança, né? Essa que é a vida com Deus. Não, às vezes vem desconfortos, às vezes vem situações, mas nós temos paz com Deus e paz com os homens em nome de Jesus. E em nome de Jesus não seja ludibriado por essa outra situação, né, de que quando algo do Senhor deve ser feito, sempre vai aparecer. Parece que é engraçado, é uma verdade, né? Quando nós nos dispomos a fazer algo para o Senhor, sempre aparece uma outra coisinha para a gente fazer. É ou não é? Quando você fala assim, não, hoje eu vou, hoje eu faço, hoje eu vou orar, hoje eu vou ler Bíblia, hoje eu vou ligar para ele, vou mandar uma mensagem, hoje eu vou, papai. Toda vez que você se dispõe a fazer algo para o Senhor, é incrível, sempre surge uma barreirinha, sempre surge outra coisinha para você fazer. É ou não é? Faça aquilo que o Senhor tem proposto no seu coração e depois você vai lá e resolve, né? Então, a vida com Deus, meus irmãos, ela constantemente está nos provando, né? Nós temos sido provados. Nós temos sido provados pelas situações, nós temos sido provados pela questão do conforto, pela questão do descanso, nós temos sido provados por coisas que surgem diante de nós que querem desviar o foco e a atenção. Em nome de Jesus, durante esses dias, olhe para Jesus, foque no Senhor, cumpra a sua vontade, seja uma pessoa proativa nesses dias em nome de Jesus. Amém? Nós estamos em casa, mas é tempo da gente orar, é tempo da gente se dispor, é tempo da gente ser proativo. Pastor, estou com uma angústia, repreenda. Pastor, recebi uma notícia, ore, coloque aos pés do Senhor, em nome de Jesus, dobre o seu joelho e vai orar, vai interceder. Pastor, aconteceu isso, ore. Pastor, fulano está com enfermidade, repreenda, ore. Sabe, a gente tem que ser proativo. Aleluia, glória a Deus. A gente tem que ser proativo. A gente tem que estar dentro de casa, mas a gente vai estar orando, intercedendo e repreendendo e abençoando e papapá, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que você
possa ter entendido essa palavra, guardado essa palavra em nome de Jesus. Talvez esse escriba não seguiu Jesus porque ele queria seguir Jesus, mas com uma vida confortável, mas ele não entendia a grande paz que Jesus colocaria no seu coração. Às vezes, as pessoas querem resolver primeiro outras coisas para seguir o Senhor. E às vezes vão se distrair tanto que vão se esquecer de seguir o Senhor e de fazer aquilo que o Senhor tinha pedido para eles fazerem. Agora eu quero orar, né, por essa palavra que nós acabamos de ouvir, né, para que o Senhor nos dê foco, para que o Senhor nos dê disposição, para que o Senhor nos dê, em nome de Jesus, sensibilidade à sua voz, à sua presença, e que nada te distraia. Esse vai ser o teor da nossa oração, que nós não sejamos distraídos, amém? Não é tempo de estar voado, é tempo de vigiar e orar, é tempo de ser sensível. Vamos orar? E depois dessa oração, eu quero que você escreva, né? Você coloque aqui qual é o seu pedido de oração, amém? Vou escrever aqui para os irmãos não esquecerem, né? Qual o seu pedido de oração, amém? Pra gente orar depois. Aí nós vamos orar aqui agora. Bom dia, Thalitinha. Bom dia, Dona Suelaine. Olha que uma honra ter vocês aqui. Então vamos orar. E coloca o pedido de oração de vocês aí agora, amém? Thalita entrou agora. Thalita, põe aí seu pedido de oração, né? Porque eu quero orar por vocês especificamente. Dona Suelaine, coloca também. Eu quero orar abençoando vocês em nome de Jesus, amém? É o despertador, né, Thalita? Então, deixa eu orar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Jesus, por esta palavra abençoada. E, meu Deus querido, em nome de Jesus, a minha oração nesta manhã é para que nós estejamos, ó meu Deus querido, vigilantes. Senhor, nos ensina, ó Pai querido, a jejuar, a orar, a vigiar. Ó meu Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, são muitas coisas que nos distraem, são muitas coisas que querem desviar o foco, desviar a nossa atenção. Mas, Pai querido, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dos teus filhos nesta manhã, Pai, de sexta-feira. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sensibilidade no seu espírito, em nome de Jesus. Que você tenha os olhos abertos. Espírito Santo, abre os nossos olhos. Espírito Santo, abre os nossos ouvidos. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Pai querido, que durante esses dias nós, Senhor, não nos entreguemos, ó Pai amado, à situação, ó Pai amado, nós não nos entreguemos à tristeza. Que durante esses dias nós não nos entreguemos, Senhor, à angústia, à tristeza, às más notícias, mas que nós possamos ser cristãos proativos, ó Pai. Que nós possamos entender que temos armas, nós possamos entender que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais em Deus. Pai querido, eu abençoo teus filhos, eu te abençoo nessa manhã, em nome de Jesus, com um coração sensível, com uma mente sensível. Eu te abençoo com ânimo, com alegria, com força, para você ser proativo, para você orar, para você repreender o mal. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que você vença, para que você rompa com as dificuldades, com as barreiras. Em nome de Jesus, receba, meu irmão, sobre ti graça. Em nome de Jesus, eu te abençoo na sua vida financeira, eu te abençoo na sua vida material, eu te abençoo na sua vida familiar, eu te abençoo na sua vida empresarial, nos seus negócios, na sua finança, eu te abençoo em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro vitória sobre ti, eu declaro o cumprimento da palavra do Senhor que diz que você é mais que vencedor. Em nome de Jesus, ore, meu irmão. A situação pode fugir do seu controle, mas creia, Deus está no controle de tudo. Às vezes situações desconfortáveis podem surgir no seu dia, podem surgir na sua vida, mas receba a paz do Senhor sobre o teu coração, sobre a tua vida, a paz do Senhor que excede todo entendimento. Pai querido, eu oro, abençoa teus filhos, que nós, Senhor, não sejamos negligentes, nem procrastinadores, ó Pai, mas que nós sejamos, ó Pai amado, pessoas, ó Deus querido, que
que aceitam o chamado, que cumprem, ó meu Pai amado, a Tua palavra na hora. Pai amado, em nome de Jesus, que nós não sejamos pessoas distraídas, ó meu Pai querido, para com as coisas que acontecem ao nosso redor. Em nome de Jesus, receba sobre Ti foco. Em nome de Jesus, olhe para Cristo. Em nome de Jesus, veja o Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, anula da nossa mente toda distração que sempre nos tira do propósito, que sempre nos tira do foco, que sempre nos tira do centro. Pai querido, eu oro. Abençoa Teus filhos e ministro a vitória sobre Ti nesta manhã, em nome de Jesus.